Estamos novamente aqui no nosso Histórias que Inspiram. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, Júlio, para nos inspirar nessa semana que é a Semana dos Pais. Vamos falar sobre paternidade, sobre pais com uma nova configuração, pais independentes, pais homoafetivos, pais tradicionais. Então aqui a gente está para falar dessa decisão de amor, que é ser pai. Porque a gente fala muito sobre mulheres, sobre maternidade, nosso lugar nesse momento, ser mãe, mas a gente fala um pouco sobre pais. Então hoje eu decidi trazer esse convidado especial, que tem uma história linda, de amor, de sonho. Então a gente vai conversar com o Júlio. Muito bom estar aqui com você, minha prima amada, que me inspirou de uma certa forma. E é um prazer estar aqui. Muito bom. Antes de falar da sua filha, eu quero te fazer uma pergunta sobre como foi essa decisão de ser pai. Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Como é que esse desejo, esse sonho chegou? Como foi esse processo? Então, acho que isso sempre muito aflorado nessa questão paterna de ser, né? A paternidade. E eu tentava suprir essa necessidade com bichos, né? Cães, você sabe, sim. Cães, gatos, enfim. E surgiu a oportunidade de uma amiga, na época, ela queria ser mãe, e eu, com essa questão, né, querer ser pai, juntamos, né, esses dois desejos, digamos assim. E dali começou tudo. Sim, e o mais interessante, o lindo dessa história, é que ela, a Júlia, tem 25 anos. Sim. E esse amor que foi chegando, como foi esse processo ali, quando você viu, vou realizar, vai acontecer? A gestação, como é que foi esse acompanhamento? Foi como você imaginou? A proximidade do ser pai? Olha, na prática, né, na teoria, na verdade, lindo demais, né? O sonho de ser pai, a paternidade, finalmente. Isso na teoria. Na prática, é complicado, né? Eu não sou casado, nunca fui casado com a mãe dela. Então, ela tinha uma ideia, eu tinha as minhas ideias. E aí começaram alguns conflitos, mas isso não impediu que eu vivesse o meu sonho e ela vivesse o sonho dela, né? Mas a minha ficha caiu quando tivemos o resultado, né? Falei, agora sim, serei pai. E ali o sonho começou. E essa história de vocês é uma história bem interessante, porque na realidade é uma maternidade independente, sim, com uma paternidade independente. Sim. Mas como isso já tem 25 anos... 25 anos. Acho que naquela época a medicina reprodutiva, tudo que a gente hoje em dia oferece de informação para as pessoas, não era tão assim aflorado. Não, então, não existia uma maternidade independente com um sêmen de doador e uma paternidade independente você buscando, que seria um pouco mais complicado. Sim. Buscar óvulos, buscar a mãe que doaria. Na verdade, você me deu muitas dicas, você acompanhou, sim, né? Você, na verdade, foi ali o meu ponto, né? E foi ali que tudo começou, de uma certa forma, e começou a criar uma forma, né? E há 25 anos atrás era complicada essa questão, né? Um pai independente, mãe independente, como é que ia ser? A questão era o seguinte: e a cabeça dessa criança? Eu falo, isso a gente vai... Um ponto, né, como esse. E você sentiu isso? Teve muito julgamento das pessoas? No início, sim. Como é que foi esse processo? Teve. As pessoas tinham essa questão hipócrita, né? Como é que vai ser uma filha sendo criada por uma produção independente paterna ou uma criação independente na parte, né, materna? Falei, gente, é vivenciar, não tem muito, né? Não existe uma fórmula, né? Não existe uma receita. É vivenciar. E conseguimos, né, com várias questões, né, mais uma vez citando, há 25 anos atrás, mas mudou muito. Hoje em dia, né, nós vemos aí, graças a Deus, né, a evolução, o progresso. Mas eu lembro de você, assim, muito decidido. Você não tinha dúvida? Não tinha, nunca tive. Não tinha dúvida de que queria ser pai? Não, nunca tive.
Era um amor que, assim, eu via naqueles nos momentos em que a gente conversava, como é que vai ser, o planejamento. Eu quero ser pai. Não tive dúvida nenhuma, era o que eu mais queria naquele momento. E, claro, até hoje, né, eu curto, né, quando eu falo, né, há 25 anos atrás, você trouxe isso agora, né, com uma lembrança, uma nostalgia, não deixa de ser, né, boa. E a emoção, né, do início da gestação até o dia do nascimento. O dia do nascimento foi um dos dias mais lindos, assim, para mim foi... Deus estava ali me dando um presente. E foi realmente algo sublime. E você conviveu bem com ela quando ela era pequenininha? Muito, muito, muito. Até hoje, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho... Isso é outra questão também. Ela se tornou um ser humano maravilhoso, né? Nós temos as nossas questões, mas a Júlia se tornou um ser humano assim que eu admiro muito, sabe, como pessoa. Então, missão cumprida de uma certa forma, né? Se colocar um filho no mundo de uma certa forma e ver que esse ser humano é um ser humano do bem. Isso para mim é a recompensa. E você que viveu essa configuração diferente, como você acha que é esse construir família? Existe uma configuração específica? Não existe? Qual é a sua opinião? Você que viveu de perto, viveu você realmente? Como que... Porque hoje em dia as pessoas falam, a gente escuta as pessoas falando, não, precisa ter pai e mãe para ter família. Sim, padrão, como que você encontra padrão, né? Essa configuração de família? Como que você enxerga? Olha, eu acho que começando por um sonho, né? Você ali, são fragmentos, né? Acho que não existe a fórmula perfeita, são fragmentos que você vai pegando e tentando colocar o que você quer, né, em relação a tal família. O que é ser família? Acho que família base é amor. Por mais que às vezes, sendo, no meu caso, uma produção independente, né, eu não tive tanto acesso quanto eu gostaria de ter, né? Então, são outras questões que vieram à tona, mas a base é o amor. O que seria esse acesso? Oi? O que seria esse acesso? O excesso... Acesso que você... o acesso. O excesso tem que ter, né, amor? Acesso é... Porque nós não tínhamos uma relação, eu e a mãe dela, certo? Então, ela tinha a vida dela, eu tinha a minha vida, né? Eu morava fora do Brasil. Então, quando eu digo, a teoria era maravilhoso, mas na prática, a distância, nossa, eu tinha que vir ao Brasil e acho que foi a época que eu mais sofri na minha vida. Você lembra disso, né? É uma época muito sofrida, porque é um pedacinho de mim que estava ali, eu tinha que estar aqui, então mudou totalmente a minha vida e isso, com o tempo, isso desgastou, assim, tanto a minha relação com a mãe dela, que era minha amiga na época, e essa questão do ir e vir, e tudo em prol da tal felicidade, de estar junto. Até que eu voltei pro Brasil e a minha vida deu uma outra mudada e tudo ok. É a felicidade que a gente vai tentando viver essa tal felicidade como a gente pode, né? Sim. E você enxerga essa parte do pai, a paternidade? De que forma os homens poderiam viver isso? Imagina um homem que tem esse desejo, como ele poderia viver? Um homem deseja ter filhos, mas não numa configuração tradicional. Olha, acho que a paternidade ela é algo que alguns afloram, né? Acho que a minha forma, né, de encarar a paternidade é mais intensa, né? Tanto é que eu doei sêmen, né, há 10 anos atrás, então espero que daqui a 8 anos possam vir me procurar, né? Que você doou fora do Brasil. Doei fora do Brasil, eu doei fora do Brasil. Isso. Né, em Los Angeles, em San Diego, então, né, assinei termos que eles pudessem me procurar, né, então isso foi entre 2014 e 2016, né, então 10 anos atrás, daqui a 8 anos, né, então eu gero essa expectativa, espero que realmente me procurem, e penso em adotar.
pensa em adotar. Pensa em adotar. Né? Aí é diferente, é uma paternidade única, né? Se eu estiver com alguém ou se não estiver, ainda eu consigo, vou tentar, né, suprir, né? Porque a base é o amor. Acho que o amor é a base de tudo e isso eu tenho para dar e vender. Isso que você trouxe da questão da doação sêmen é que aqui no Brasil é anônima. Sim. Então o doador ele não pode depois ter contato com as crianças que não vão nascer, mas em alguns países sim, em alguns estados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm legislação diferente dependendo do estado, então lá onde você doou o sêmen você vai poder ter contato. Eu assinei, você tem na verdade você tem tipo um contrato, né, e você ali você tem essa questão, você pode não querer contato nenhum, não, tudo bem, doei, fiz a minha parte. Ou você pode deixar contatos para que entre em contato com você. Então, e geralmente entra em contato, né? Às vezes não, às vezes sim, depende muito. Uhum. Outra coisa, como é que a sua família lidou com isso? Quando você decidiu que queria ser pai independente, como a sua família te apoiaram? Como que eles lidaram? Eu sempre fui a ovelha negra da família, né? Como você sabe. Então, assim, me apoiaram muito, né? E meus pais, né? Tanto é que a Júlia é a paixão da vida deles. Sim. E verem a minha continuação, né? A minha primogênita, eu acho que para eles foi algo, foi a primeira neta, a primeira experiência, né, para eles, né, serem avós. Então, tive apoio do meu irmão também, da família, de modo geral. Foi uma experiência maravilhosa. E você teve medo em algum momento dessa em nenhum momento. Jornada? Essa palavra acho que nem consta no meu vocabulário, assim, no dicionário. Não tive medo. Eu tive receio, não tive medo. Do que as pessoas, a sociedade, né, no decorrer do desenvolvimento dela, que pudessem... Porque é diferente, né? É uma produção diferente, né? Uma produção independente diferente. Então, meu único receio, não era medo, era esse, em relação a ela. Né? Uma criança, né, no decorrer do seu desenvolvimento, como é que seria? E como foi? Como ela soube? Com o tempo, ela foi sabendo, né? A mãe, o pai não moravam juntos, não tinham uma relação, era uma amizade. E com o tempo ela foi assimilando. Né? E, graças a Deus não tivemos nenhum contratempo. E aquele meu receio, na verdade, com o tempo foi diminuindo. Então é possível. Você viveu de uma forma... Não teve que contar para ela. Não. Foi aos poucos. Assim, toda pergunta tem uma resposta. Eu sempre esperava, né? Como, assim, eu não tinha a resposta já, né, pronta para ela, mas eu sabia que uma hora, mas ela, de uma forma ou de outra, eles sabem o que está acontecendo, conforme vai crescendo também. E um certo dia eu falei, olha, vamos conversar. Você quer conversar? Você está indo pela tangente ali. Eu sou muito direto, eu sou muito espontâneo. Foi algo normal, assim, sem maiores, né? Não foi assim, vamos sentar, conversar. E aí, vamos deixar fluir, naturalmente. E a gente vê que ela cresceu bem, uma menina amorosa, inteligente. Sim. Ao contrário do que muitas pessoas acham que, por causa disso, a criança não vai ter o acesso ideal, se ela não tem um pai e uma mãe numa configuração tradicional. E acho que isso, a base é realmente você ter clareza, né, no que você tenta passar com valores, né? Por mais que eu não tive o acesso que eu gostaria de ter, né? Mas eu acho que isso é muito da índole, personalidade da criança. Acho que não tem muito a ver com o que está ao redor, né? Acho que vem muito do coração da criança. E eu tive sorte. E do amor que ela recebe? Sim. Né? Dos avós, mesmo eu, né? Na época, eu tive muito presente no início,
né? Depois, né, saindo, morando fora de novo, eu voltei para o Brasil, depois voltei a morar fora de novo. Mas eu acho que a base é o amor. Então, acho que partindo daí você consegue o que você tanto sonha. Sim. Tem alguma mensagem que você pode deixar para os pais que estão vivendo essa situação e querem tentar essa jornada? Jornada de ou paternidade independente, ou um pai homoafetivo, que é difícil por causa do julgamento, pressão, receio, como você falou, que você viveu. Você deixaria uma mensagem para esses pais? E agora, nesse momento que está chegando o Dia dos Pais? Então, acho que ser pai é algo, assim, maravilhoso, na forma mais sublime da palavra. É um sonho, né, que alguns até têm muita vontade de ser, mas existem alguns tabus. Assim, são todos superáveis. Corra atrás dos seus sonhos. Se você tem muito amor para dar, seja adotivo, seja produção independente, seja o que for. Se você tem isso aflorando, essa paternidade, vá atrás do seu sonho, vai ter o seu filho. Seja feliz e dê muito amor a ele. Então, para encerrar essa conversa maravilhosa aqui que a gente teve, que nos inspirou, mostrando o quanto é possível seguir a jornada de ser pai, quer seja independente ou numa relação tradicional, que o mais importante é esse caminho de amor, de cuidar, de construir uma família, que é o que move a gente. Exatamente. Amor à base de tudo. Sempre. E o que eu falo sempre aqui também é que a fertilidade, a medicina reprodutiva, a gente trabalha com óvulos, espermatozoides, embriões, mas na realidade fertilidade é muito mais do que isso. A gente está falando sobre sonhos, sobre expectativas, esperança, Sim. Medos, é claro, exato. Perdas, frustrações que a gente tem ao longo desse caminho. Tudo. Mas tudo nos leva ao nosso maior amor, cuidar e construir uma família. E eu desejo um feliz Dia dos Pais para vocês que estão começando essa jornada, pensando nessa jornada, quer seja de paternidade independente ou com uma família tradicional. Então, um feliz Dia dos Pais para todos nós que construímos amor do jeito que a gente pode e que a nossa história permite. Exato. Feliz Dia dos Pais para todos. Viva a paternidade. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Essa história que eu sei que